Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Amanda Sussi e a aula de hoje será sobre classificação do sistema linear. Bom, nós vamos recapitular um pouquinho, né? Sistema linear é o agrupamento de duas ou mais equações lineares, certo? E esses sistemas lineares possuem algumas classificações, 3 para serem mais exatas, tá? A primeira que nós vamos falar é o sistema possível determinado, tá? Então, esse sistema, por isso que tá ali a palavra sistema, ele é possível de resolver e ele é determinável, tá? Então, eu consigo determinar um valor para a resolução desse sistema, tudo bem? Também a gente pode, ao invés de escrever toda vez o sistema, o nome inteiro dele, sistema possível determinado, eu posso abreviar por SPD, tá bom? Então, o sistema SPD, ele tem uma única solução para cada uma de suas incógnitas, tudo bem? Então, no caso aqui do nosso sistema linear, o x, ele é 1 tanto para a primeira quanto para a segunda equação, e ele é 2 tanto para a primeira quanto para a segunda equação, tá? Esses são os únicos valores para x e é o único valor para y que resolve essas duas equações. Se eu colocar qualquer outro par ordenado, não vai resolver a minha equação, não vai ser solução, tudo bem? Então, esse é um sistema possível determinado, porque ele é possível de determinar um único valor de par ordenado que satisfaz, ok? No sistema possível determinado, quando nós pegamos os coeficientes, ou seja, coeficiente é os números que acompanham as incógnitas. Quando nós pegamos esses coeficientes e colocamos eles numa matriz e fazemos o determinante dessa matriz, nós encontramos um valor que seja diferente de zero. Então, toda vez que o coeficiente desse sistema linear colocado numa matriz e feito o cálculo do determinante dessa matriz der um número diferente de zero, é porque ele é possível de determinar, tudo bem? E ele é um sistema SPD, tudo bem? Então, no nosso exemplo aqui, eu peguei os valores dos coeficientes na ordem x e y, tá? Então, da primeira equação, 2 e 1, e da segunda equação, 1 e menos 2, tudo bem? Faço a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Lembra da aula de determinante? E aí eu tenho ali, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 menos 4 dá menos 5. Menos 5 é diferente de zero? Sim. Então, se é diferente de zero, é um SPD. Tudo bem? E outra análise que nós podemos fazer com essa classificação é que a sua representação geométrica, ou seja, o seu gráfico, como nós representamos geometricamente esse sistema, perdão, gente, é a representação de duas ou mais retas concorrentes, ou seja, que elas possuem um único ponto em comum, elas fazem um cruzamento, elas se cruzam, tá? Então, ali eu tenho um exemplo de duas retas, elas se unem num único ponto, e esse único ponto é o nosso par ordenado, ok? Próxima classificação, sistema possível e indeterminável, tá? Então, nós vamos ter agora um sistema que é possível de resolver, só que não é possível determinar uma única incógnita, um único par ou terno ordenado para a solução do meu problema, tá? Por quê? Porque eu posso ter várias resoluções. Então, aqui temos infinitas soluções para as incógnitas.
Então, no nosso sistema ali, coloquei só alguns, porque podem ter mais até, tá? Eu coloquei os pares ordenados 7 e 1, 4 e 0, 1 e menos 1, e por aí vai, tá? O determinante da matriz incompleta é igual a zero, tá? Então, diferente do possível determinado, que o determinante do coeficiente, tá, da matriz tinha que ser diferente de zero, aqui ele vai ser igual a zero, tá? Mas saber isso não é muito, como eu posso dizer, não é muito relevante quando ele dá zero, porque o próximo sistema que nós vamos ver, a próxima classificação, também dá zero, tá? Então, o que faz esse tipo de cálculo do determinante, ele é eficiente para saber se ele é determinante possível e determinável. Agora, as outras duas classificações, ele sempre será zero, tá bom? Então, aqui eu coloquei só para critério de conhecimento. O determinante de 2 e menos 6, 3 e menos 9, resulta menos 18 e mais 18, deu zero, tá? Então, quando der zero, ou ele pode ser SPI, ou o próximo que nós vamos ver daqui a pouco. E a representação geométrica, o gráfico que esse sistema sempre irá representar, são de retas coincidentes. Ou seja, o que é a reta coincidente? É aquela que sobrepõe uma outra, tá? São as duas retas que estão representando os mesmos pontos. Por isso que eu falei que pode ser vários pontos, tá? Vários pares ordenados. Porque elas estão umas sobrepostas à outra, tá? Então, o que é par ordenado de uma também é o par ordenado da outra. Tudo bem? E por último, sistema impossível, tá? Esse não é possível da gente determinar nada. Não tem uma solução para as suas incógnitas, tá? Então, no caso ali, eu tenho algumas soluções para a expressão, para a equação 1, tá? 1 menos 2, menos 1 e menos 3. E tenho algumas outras soluções para a segunda equação, 1 e 0, 3 e 1. Porém, não existe nenhum par ordenado, nenhum número que eu consiga resolver as duas equações. É basicamente isso, tá? O determinante dessa matriz, tá, dos coeficientes, também será igual a zero, igual eu falei, tá? Então, ali eu peguei os coeficientes do meu sistema, coloquei para fazer o cálculo de determinante, multipliquei principal menos a multiplicação da secundária, menos 4 com mais 4 deu zero, tá? Então, sempre que for SPI ou SI, o determinante será zero. Apenas SPD, que será diferente de zero, tá? E qual seria a representação do gráfico geométrica dessas retas? São retas paralelas, okay? São retas distintas, ou seja, o que é par ordenado para uma nunca será par ordenado para outra, porque retas paralelas, elas são infinitas e elas não têm encontro em nenhum espaço, tudo bem? Bom, por hoje é só, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima. Bons estudos!